que era só. Se eu me lembrar, antes de terminar o culto, eu falo aos irmãos. Eu ia ministrar a mensagem hoje, como achamos cancelado o tratado, automaticamente veio em minha mente de continuar pregando o livro de Tessalonicenses. Nós estamos ministrando Tessalonicenses, teremos aqui a exposição, a continuação da exposição do texto, pregando Tessalonicenses capítulo 3. Mas hoje pela manhã, quando eu estava fazendo a oração, e uma voz me explicou, porque você está convicto que você vai seguir Tessalonicenses. Hoje não é um dia qualquer. Eu gostaria então de pedir licença aos irmãos, nós vamos continuar Tessalonicenses. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 16. Na verdade, todos os domingos são especiais. Em todos os domingos nós temos a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo. Todos os domingos nós temos essa oportunidade de falar do que significa para nós, o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Nós estamos às vésperas do Natal. Quarta-feira, dia 25. Você sabia? Acho que a gente tem visitantes hoje. Temos visitantes pela primeira vez hoje? Eu queria abençoar seu coração. Temos aqui 2 visitantes. Tem aqui para nós, deve ser que está pela primeira vez. Levante sua mão para mim. Eu vou te dar um presente, um brinde da Betel. Tem aí uma caneta para você sempre lembrar de nós. Tem um livreto para você ler e abençoar a sua vida. Tem também um folder explicando um pouquinho da nossa igreja. E tem um cartãozinho para você preencher e entregar para os nossos diáconos ao final do culto ali. Você entrega esse cartãozinho, que é a possibilidade que nós temos de ministrar o seu coração, dar uma palavra para você e estar orando, entrando em contato contigo. O Natal, ele é a data cristã, um feriado, que ele, curiosamente, ele une religiosos e não religiosos. É o único feriado que nós temos em que nós temos tanto aqueles que não professam a fé em Deus, tanto aqueles que professam a fé em Deus, celebrando um dia festivo. Se você for em alguma cidade que é mais tradicional na cultura do Natal, você percebe a cidade inteira enfeitada, como a nossa está nesse período, e você percebe que há um esforço das pessoas em tentar explicar a origem do Natal. Eu estava conversando com alguns amigos que passaram lá em Gramado, diz que lá eles tentam ligar a origem do Natal aos duendes, e tem toda uma história para acender as luzes. Nós vemos isso, você vai em shoppings, você ouve canções a respeito de é Natal, e percebemos que o mundo secular vai insistir em comemorar essa data, porque é uma data comercial, é uma data que tem um apelo muito forte. Para nós cristãos, o Natal é também uma data muito especial. Junto com a ressurreição de Cristo, a Páscoa, são os 2 eventos mais importantes para nós. Por isso, eu já tenho dito aqui, nesse mês de dezembro, nós não abdicamos de festejar o Natal. Amém? Tem pessoas que falam, é uma data onde o consumo ele é o principal foco, é uma data onde muitas inserções pagãs foram acrescentadas à comemoração. Tem o Papai Noel, tem a árvore de Natal, tem
outras coisas que colocam, troca de presentes e coisas assim. E nós acreditamos que deveríamos, de repente, alguns, não nós, que deveríamos parar de comemorar o Natal. Nós, na verdade, nós vamos sempre aproveitar essa data para anunciar aquele que é a origem do Natal, que é o nascimento de Jesus. A festa ela pode ter tido inserções pagãs, mas a origem dela é em comemoração ao nascimento de Jesus, ao nascimento do nosso Senhor. E eu queria começar a nossa mensagem de hoje falando a respeito disso e lendo um texto. Na verdade, vão ser só alguns versos. Eu queria começar com um verso que está no capítulo 16, verso 15. O texto de Mateus diz assim. Eu vou ler desde o 13, não é muito. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, outros profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? De repente é uma pergunta que Cristo faz para nós hoje. Não é só uma pergunta que Jesus faz para nós, mas uma pergunta que nós ouvimos daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que têm curiosidade. Eu me lembro de quando eu comecei a fazer um curso de teologia, e uns professores insistiam nessa pergunta. Era um dia exclusivo para responder essa questão. Quem é Jesus para você? Parece uma pergunta de resposta fácil, mas muitas vezes as nossas respostas ficam só na superficialidade. São respostas superficiais e nós não conseguimos declarar, não conseguimos deixar claro quem é Jesus para nós, ou quem é Jesus para a humanidade, quem é Jesus para a história deste mundo. Essa pergunta de Pedro que Jesus fez para os discípulos, e ele respondeu. Essa pergunta é uma pergunta que nós devemos refletir nela nesse período de Natal. Quem é Jesus para nós? O mundo gosta de fábulas. O mundo gosta de histórias de heróis, histórias que tenham ali um final feliz, aquelas histórias com aqueles clichês, aqueles enredos feitos pelos homens. Nossos ouvidos gostam disso. Quantos de nós não apreciamos um bom filme com uma boa história? Quantos de nós ficamos tristes quando o filme que nós estamos assistindo, ele não segue o enredo tradicional? Quando de repente no final do filme o mocinho morre, ou quando o vilão tem ali a proeminência, a vitória, nós não estamos acostumados com esse enredo. Muitas vezes algumas pessoas olham para esse Jesus e acham que é uma fábula, acham que é uma história, acham que esse aqui é um conto, como os demais contos que você tem, que você ouviu desde a sua infância até os dias de hoje. Eu queria te dizer que esse Jesus, ele não faz parte de uma fábula. A história do nosso Cristo, ela não foi construída por mãos, por cérebros humanos. A história do nosso Jesus, ela é muito mais do que uma história que fica no passado. É uma história que conversa conosco hoje no presente. Tanto é uma história que, não sei se você percebeu, no começo do livro de Mateus, e também é feito isso por outros evangelistas,
há uma preocupação em começar colocando Jesus na história da humanidade. O texto não começa em Mateus e também não começa em Gênesis com aquela frase famosa, era uma vez. O texto começa colocando Jesus na história da humanidade. E eu queria que, se ele ainda não está na história da tua vida, a partir de hoje ele entrasse. O texto começa dizendo, o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Então o autor bíblico tem essa preocupação de mostrar a genealogia de Jesus, de mostrar para aqueles que estavam para ouvir aquela mensagem, e também para nós hoje. Olha só, a história desse Jesus, apesar de ser maravilhosa, e se você fosse comparar ela com uma história, com um livro, seria o livro mais fascinante, seria a história mais empolgante que o homem já poderia ter produzido. E aqui há a preocupação dele de mostrar, isso é vida real. Isso não foi inventado por alguém. Isso aqui é a história da pessoa mais impressionante que pisou na terra, do ser mais fascinante que nós temos, que é a história do nosso Senhor Jesus. E por isso, todos nós temos que responder a uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Temos falado aqui ao longo deste ano que nós queremos trazer a centralidade do Evangelho, trazer a centralidade da mensagem de Jesus, um Jesus não feito por cérebros, por mãos humanas, não aquele Jesus em que nós queremos acreditar, porque nós queremos arrancar-lhe algo, a história do Jesus verdadeiro, o Evangelho que realmente está escrito, o Evangelho que realmente tem poder para nos mudar. E o Evangelho começa exatamente com a pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso responder, eu preciso saber em que lugar na minha vida, na prateleira do meu coração Jesus está. Cantamos aqui Colossenses 1, e é um dos textos mais fascinantes. Eu vou querer deixar ele para o final, mas o texto de Paulo, ele traz de forma magistral quem deve ser Jesus para nós. E eu queria que você respondesse essa pergunta: quem dizem que eu sou? Através das declarações dos próprios discípulos, daqueles que viveram com Jesus pessoalmente. Eu não sei se o tempo vai me permitir, eu escolho aqui algumas para ministrar ao seu coração. A primeira delas, a primeira que eu queria trazer aqui, é o do próprio José. José estava prometido para casar com Maria. Na verdade, eu vou trazer os dois, tanto José, tanto Maria. O texto de Mateus, ele traz para nós José. Depois nós podemos olhar no livro de Lucas, o relato de Maria. Mas aqui, falando de José, o anjo chega para José e diz: não tenha medo, José. Por que José estava com medo? Ou porque José estava com o coração agitado? Ele estava prometido para casar com Maria. E Maria estava grávida. Ele pensou, deixa muito claro isso, José era um homem justo. Amém? O José era um homem justo. Acho que isso é importante, porque nós vivemos sim na época da graça. Nós entendemos que o favor de Deus, ele não é merecido por nós. Nós não conquistamos Deus, nós não conquistamos nada. Mas quando nós somos conquistados por Deus, há uma inclinação para viver uma vida justa. Deus está a olhar para nós, está a procurar aqueles que têm um coração íntegro, um coração justo, para que Ele possa fazer com que a sua obra avance, cresça, para que mais filhos sejam acrescidos. Deus contou com José, alguém justo,
E o anjo aparece para José, dizendo: José, não temas. O filho que ela está esperando é do Espírito Santo. Você vai cuidar dessa criança. Você vai ser alguém que vai ser usado por Deus para cuidar dessa criança. O texto diz assim para nós, olha que o verso 22 diz, 21. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia! Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso não é maravilhoso para você? Você está comigo aqui essa noite? Amém. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aqui está falando para nós. Ele salvará a gente dos nossos pecados. Olha que ele continua dizendo: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A primeira mensagem do Natal para nós cristãos, e a primeira mensagem do Natal que nós precisamos propagar para as pessoas, é de que nós não conseguimos nos salvar. É impossível ao homem se salvar, amém? Você entende isso? É impossível para nós salvar-nos. Precisávamos de Jesus. Precisávamos de um Salvador. Precisávamos de alguém para nos libertar do nosso pecado, das algemas que nos prendiam ao pecado. A primeira mensagem do Natal que nós precisamos propagar na nossa ceia de Natal é: precisávamos ser salvos. Não é possível ao homem se salvar. E José, como que ele responde a isso? José responde com coragem de fé, como cada um de nós precisávamos responder a todas as lutas que nós enfrentamos, com coragem e fé. Quando José despertou do sono, fez como um anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque homens se dispõem a obedecer à voz de Deus. Da mesma forma como José foi usado para que fosse usado no plano do Messias, nós hoje também podemos ser usados como José foi usado. Fazemos parte de levar a Jesus para todos aqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação. Nós podemos ser participantes dessa mensagem, e o Natal tem essa mensagem, e nós vamos propagar essa mensagem de que Cristo é o Salvador do mundo. Nós temos também Maria, mas acho que eu não tenho muito tempo para falar dela. O texto áureo de Maria está lá em Lucas capítulo 1 ainda. Eu queria só deixar aqui registrado essa importante mensagem sobre Maria também, porque da mesma forma como José foi usado, Maria também foi usada. Nós não desprezamos, mas ela é uma mulher comum, assim como eu e você, e ela foi usada dentro do propósito de Deus. Amém? Ela é usada dentro do propósito de Deus, assim como José também foi usado dentro do propósito de Deus. O texto de Lucas, o capítulo 1, o verso de número 26, ele diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, uma virgem, que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Olha só, antes de prosseguirmos, só uma adenda aqui à mensagem, há 2 milagres que identificam alguém que pode ser chamado cristão. O primeiro milagre é o milagre do nascimento de Jesus através da Virgem Maria, ela ainda virgem, tá? Esse é um dos milagres essenciais para você conceber o cristianismo. Você não pode abrir mão do que o texto está dizendo. O texto diz algo que é fundamental para a nossa fé. Se você não entende isso aqui, você vai ter muita dificuldade de entender Romanos 4, 5 e 6. Precisamos entender isso aqui. Então, o nascimento de Jesus através da Maria, ainda virgem, e a ressurreição de Jesus dos mortos. São os 2 milagres que são inegociáveis. Se alguém não crê nisso, ele não é cristão. É inegociável para a nossa fé. Mas vamos seguir então. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Então, Maria, e você acompanha depois o verso 46 e seguintes, o cântico de Maria. Maria, ela era alguém como nós. Ela não é mãe de Deus. Ela é uma mulher que foi usada, assim como outros homens na Bíblia. E graças a Deus, há uma qualidade que o texto atribui a Maria, que também atribui a José, e atribui a muitos outros santos. É alguém justo, é alguém temente a Deus, é alguém que quer e se entrega a Deus de coração. Nós precisamos sempre ter esse coração daqueles que vão se colocar como que vasos para que Deus possa usar e refletir toda a sua glória e seu poder. Então a mensagem do Natal, a primeira delas é essa, de que nós não conseguimos nos salvarmos. E temos, já que estamos aqui em Lucas, temos uma segunda declaração que eu queria que você acompanhasse comigo. João capítulo 1. João 1. Nós temos a declaração de João Batista. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você poderia responder como João Batista respondeu. Você poderia responder como João Batista respondeu. Capítulo 1 de João, o verso de número 29, ele diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse. O que ele disse a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar no Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Pois eu vi e dou testemunho que ele é Filho de Deus. Esse é o testemunho de João Batista, e a sua resposta poderia ser como a resposta dele. Quem é Jesus para você? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É
a mensagem do Natal. Então, a primeira mensagem do Natal é: eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso de um Salvador. Mas quem será esse Salvador? Quem que é apto a salvar-nos? A declaração de Jesus, de João Batista diz: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o seu Salvador, aleluia. Ele é o nosso Salvador. Então o anjo diz que nós, se não conseguíssemos nos salvar, precisávamos de um Salvador. E aqui a declaração dele é que Jesus é esse Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Há uma ilustração aqui que vem desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, predizendo ou prefigurando como seria o processo de tirar o pecado do ser humano. Todos os anos, um judeu precisava trazer um cordeiro de um ano para o tabernáculo, para que no tabernáculo aquele cordeiro fosse morto, representando a morte que deveria vir sobre nós. E o sangue do cordeiro espirrando, depois jogado dentro do Santo dos Santos, era como que uma ilustração de que o pecado gera morte. E tendo pecado, merecíamos a morte. Quando traziam aquele cordeiro perfeito ao altar, e o cordeiro morria no lugar deles, era a prefiguração de que futuramente viria alguém que, de uma vez por todas, assumiria o lugar do pecador, morreria pelo pecador, e não estaria apenas tampando o pecado, ou jogando o pecado para debaixo do tapete, mas efetivamente estaria pagando o preço do pecado. Então, quando ele usa essa simbologia, ele está remetendo para o povo judeu e também para nós hoje, a respeito do sacrifício que era feito no templo, e que a partir daquele momento não precisaria mais ser feito, porque o verdadeiro sacrifício ia ser apresentado agora, não mais no templo, mas no madeiro, pendurado no madeiro. Então, quando ele faz essa ilustração, ele diz para nós a segunda mensagem do Natal, que é a mensagem de arrependimento do pecado. Então, a primeira mensagem é: eu não posso me salvar, eu não posso, com as minhas forças, com as minhas boas ações, com a minha boa intenção, eu não posso me salvar, mas preciso de um Salvador. E a segunda mensagem é essa: alguém vai morrer no seu lugar por causa do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado, ele traz sim morte. O pecado é algo que deve gerar em nós profundo arrependimento. Não é à toa que a mensagem de João Batista era essa mensagem, a mensagem de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Nós, quando falamos a respeito do Natal, a respeito do nascimento de Jesus, precisamos nos lembrar que o Natal é também uma época de arrependermos do pecado, de arrependermos por causa dos efeitos do pecado, por causa das consequências do pecado sobre nós, sobre a raça humana. Podemos dizer então: Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tirou-me do pecado. Ele não só tira o pecado do mundo, ele me tira do pecado também. Amém? Nós costumamos dizer, olha só, que o poder do Evangelho, ele é um poder que nos
tira a condenação do pecado. Todo aquele que foi entregue a Jesus, todo aquele que entregou seu coração para Jesus, ele não sofre mais a condenação do pecado. O pecado já não condena mais, porque Cristo removeu o pecado, removeu também a culpa pelo pecado. Ele também não tira só a condenação do pecado. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que recebe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também tem o poder de ser tirado do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Você, escute bem, você ainda está rodeado da presença do pecado. Ainda há a presença do pecado porque ainda estamos nessa terra, porque ainda vivemos no sistema desse mundo. Mas o pecado já não domina mais o nosso coração. Aleluia! Não há mais domínio do pecado sobre o seu coração. Embora você esteja rodeado de pecado, de impureza, você agora, porque o Cordeiro de Deus tirou você do pecado, você agora tem condição de viver uma vida justa para o seu Deus. De você agora viver uma vida que traz para você mais satisfação e traz também para o seu próprio Deus a mais satisfação. A declaração de João Batista é: o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Muitas vezes nós nos sentimos condenados pelo pecado. Muitas vezes nós nos sentimos afligidos pelo pecado. E a mensagem bíblica é clara para você essa noite. A mensagem do Natal, ela é uma mensagem que nos traz não só esperança, mas ela nos traz alegria. Não agrada a Deus você viver com uma vida, você trazendo para si culpa e condenação. Muitas pessoas acham que isso é piedoso. Eu não posso me julgar livre, porque o meu passado ele é muito assombroso. Eu fiz coisas horríveis, eu fiz coisas detestáveis, deploráveis. Eu não posso me considerar limpo. Eu tenho que carregar essa culpa comigo. Isso não agrada a Deus. Você está me ouvindo aqui essa noite? Isso não agrada a Deus. Isso não é piedoso. Não é piedoso. Agrada a Deus quando você lê essa declaração. Agrada a Deus quando você entende o que Cristo fez por você. Agrada a Deus quando você entende que o Cordeiro de Deus tirou o pecado. Não é que ele tira o pecado de uma forma subjetiva. Ele tirou o pecado de uma forma objetiva no seu coração. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que quem é Jesus para mim é aquele que tira toda a minha culpa, é aquele que tira todo o peso que estava sobre as minhas costas, é aquele que coloca uma parte de areia sobre o meu passado, é aquele que faz com que eu tenha a possibilidade de ter vida, de ter um novo horizonte, de olhar para frente e de ser uma nova pessoa. Essa é a mensagem do Natal. Isso significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um texto que recitamos ele muitas vezes, mas de repente nós não entendemos o que ele significa. E o texto diz assim, Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas ficam aonde? No passado, eis que tudo se faz novo. Para mim viver no novo, para mim viver para frente, para o meu futuro, eu preciso enterrar o meu passado. Eu preciso entender que Cristo
Ele não me condena mais, amém? Ele não me aprisiona mais, amém? Isso é a mensagem do Natal. É eu entender que eu não poderia me salvar. Eu preciso de um Salvador. E esse Salvador já se manifestou. Esse Salvador já se manifestou. Por isso que o anjo, quando ele chega para os pastores, esse relato está lá em Lucas, ele diz assim para os pastores: eis que eu trago, não tenham medo, eis que eu trago boas novas de grande alegria. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal, ela é não apenas um bebê na manjedoura, não apenas uma história bonita para contar para as crianças. A mensagem do Natal é essa, que o Cordeiro de Deus tirou o meu pecado e hoje eu tenho condição de viver livre. Livre do pecado, livre do meu passado, livre para adorar a Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Há uma outra declaração que o apóstolo Pedro diz lá em Mateus 16, que é parecida com o verso 34 de João. João diz assim: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Se você for comigo para Mateus 16, você não precisa abrir sua Bíblia não, a projeção coloca para nós lá. Hoje nós não estamos usando um texto só, sei que fica mais difícil. Olha só, Mateus 16, a resposta de Pedro. A resposta de Pedro para Jesus foi, verso 15, e ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Senhor, és o Cristo, és o ungido, és o enviado de Deus. É a mesma resposta de João Batista. Quando João Batista fala, ele é o Cordeiro de Deus. Quando Pedro responde, ele diz: tu és o Cristo, tu és aquele que haveria de vir, tu és aquele que é esperado, tu és aquele que é o ungido de Deus. Isso significa o Cristo. Ele é o ungido de Deus. E ele não é só o enviado de Deus. Ele é quem? Ele é o próprio Deus. Ele continua dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o enviado de Deus, que cumpre a lei, vive uma vida perfeita e reta, sem pecado. Mesmo assim ele é morto, crucificado por causa dos nossos pecados, e ele cumpre totalmente a lei de Deus. Então quem é Jesus para nós? Jesus para nós não é só aquele que foi enviado para nos salvar. Ele é o próprio Deus, digno de todo louvor e adoração. Ele é o próprio Deus, e Ele é digno que eu entregue a minha própria vida a Ele. Eu entrego a minha melhor adoração a Ele. Eu entrego o meu futuro a Ele. Ele é o enviado de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Essa declaração é uma declaração muito forte. Porque quando eu digo que Jesus é Deus, eu tenho que considerar aquilo que eu estou dizendo. Quando no Natal nós apenas usamos a data para trocar presentes, para ter uma casa enfeitada, para ter momentos de comunhão, não há muita complicação nisso. Mas quando eu entendo que Natal, ele é como que um memorial de que Cristo veio até nós. Ele é um memorial de que Deus, que Cristo é Deus. Eu me implico numa dever de responder a Deus. Como respondo a Jesus? Como que eu
respondo a Deus se Ele é Deus? Eu tenho aqui algumas respostas de alguns personagens bíblicos. E há um personagem bíblico que tem a sua história entrelaçada com a de Jesus, em Mateus capítulo 28, 26. Se puder projetar aqui comigo lá. Capítulo 27. Mateus 27. A partir do verso 11, começa o julgamento do nosso Senhor. Jesus estava de pé diante do governador e este interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo. Nós dizemos, a nossa declaração é: Jesus é o enviado de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus é Deus, a minha declaração, ela demanda um posicionamento diante de Deus. Há uma declaração, eu me esqueço agora de quem fez essa declaração, pastor, se não me engano. Ele diz assim: há 3 respostas, ou há 3 conjecturas a respeito de Jesus. Ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era um lunático, ou Jesus era Deus. Como você encara essa história? Como você entende esse relato? Você vai implicar uma resposta, vai implicar um posicionamento. Mentiroso, claramente, Jesus não era. Porque ao longo da sua história, nós encontramos coerência naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia. Acho que eu preguei aqui vários exemplos a respeito de como Jesus realmente fazia do jeito que ele mandava os seus discípulos fazer. Então, quando ele dizia para os seus discípulos: olha só, vocês precisam responder o mal com o bem, vocês precisam entregar a túnica, vocês precisam dar a outra face, em todas as coisas, em todas as declarações de Jesus que você pegar, você não encontra uma incoerência, você não encontra uma mentira, você não encontra uma falha, você não encontra qualquer resquício de alguém que não tem um caráter 100% ilibado. Jesus era perfeito. Eu me lembro de um livro que eu comecei a ler, e o autor dizia que ele começou a estudar a história de Jesus, e ele começou a estudar a história de Jesus pronto a encontrar falhas no nosso Senhor. E ele termina o livro dizendo que não encontrou qualquer falha. E ele termina o livro convertendo-se ao Senhor. Porque todo aquele que decide olhar para as Escrituras e olhar para a história, vai se deparar com um Jesus perfeito. Então, se ele não era mentiroso, lunático de repente, e se você olha para os relatos dos 4 evangelistas, você vê claramente de que ele era a pessoa com a consciência mais lúcida que já apareceu.
Um outro historiador, ele deparou, ele estudou somente a última semana de vida de Jesus. Ele começou a olhar a última semana de vida de Jesus e começou a traçar o seu perfil, a traçar ali a sua personalidade. E ele chega à conclusão, Augusto Cury comenta no seu livro também, a respeito disso, de que não havia qualquer ser humano, não houve qualquer ser humano que tivesse tamanho controle emocional como o controle emocional que Jesus tinha. Esse texto que nós começamos a ler aqui, Jesus diante do governador, e depois diante de Pilatos, e ele depois vai para Herodes, depois ele volta para Pilatos. Em nenhum momento você vê um homem que está fugindo da sua responsabilidade. Muito ao contrário. Ele dizia que ele era como uma ovelha. E o texto de Isaías diz: uma ovelha que vai ao matadouro, indo ao matadouro, ela não abre a boca, ela não reclama. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele fica quieto. Quando ele está diante de Herodes, ele fica quieto. E depois, quando ele volta a Pilatos, ele continua quieto. Pilatos, ele faz uma pergunta, está registrado no outro evangelho. Pilatos diz assim para ele: você não vai responder nada? Você não sabe que eu tenho o poder da vida e da morte nas minhas mãos? Eu posso mandar soltar e posso mandar te matar. O que Jesus diz? Olha só, você não tem o poder da vida e da morte. Eu só estou aqui porque aquele que tem um plano e eu vou cumpri-lo. Aleluia. Ele tem um plano, é ele que tem o poder da vida e da morte. E Pilatos conversando com Jesus, você pode ler Mateus 27 na sua casa. Conversando com Jesus, Pilatos chega a 3 conclusões. Ele diz assim: não vejo nele mal algum, eu vou soltá-lo. A segunda conclusão dele é: não vejo nele mal algum, eu vou soltá-lo. E a terceira conclusão: eu não vejo nele mal algum, eu vou soltá-lo. Por 3 vezes ele diz isso, e o povo enfurecido diz: não, crucifica-o, crucifica-o. A mulher de Pilatos, está relatado aqui em Mateus, ela chega para Pilatos e diz assim: não mexa com esse homem, eu sonhei com ele e tive grandes dores. Pilatos faz de tudo para tentar soltar a Jesus. Ele conversou com Jesus, ele viu que ele não era um malfeitor. Ele viu que ele era alguém justo. Ele tentou de bom coração preservar a vida de Jesus. Mas o que ele faz ao final de tudo isso? O texto diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer uma água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Nós dizemos: Cristo, quem é Cristo para nós? Ele é o enviado de Deus, Ele é o próprio Deus. Mas é uma declaração que não pode ficar desconexa, desassociada, desacompanhada de uma ação prática. Se Jesus é um Deus encarnado, se Jesus
é o Deus que morreu por mim, que se entregou por mim, há que haver uma correspondência minha. A minha declaração não pode ser: eu te amo, meu Senhor Jesus, e a minha vida não condizer com isso. Em outras palavras, eu não posso lavar as minhas mãos. Ele agiu contra a consciência dele. Ele agiu contra a convicção dele. O texto não fala, mas provavelmente, não quero dar um de Deus aqui, eu não sei, mas parece que Pilatos não era salvo. Nunca foi salvo. Mas muitas vezes nós cristãos também lavamos as mãos. Muitas vezes nós cristãos temos uma boa teologia na nossa boca, falamos coisas bonitas, falamos declarações impactantes, podemos dizer como José, como Maria, como João Batista, como Pedro: ah, Jesus é para mim o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o leão de Judá, ele é a pedra de derribar, ele é a coluna de fogo, ele é a nuvem sobre a minha cabeça. E eu poderia falar um monte de coisas. Ele é como José, ele é como Esther, ele é como Davi. Eu poderia parafrasear Colossenses 1 e colocar dentro de uma declaração bem bonita. Mas nada vale isso se as minhas ações não são condizentes com a história que eu estou dizendo. Porque olha aqui comigo. Se o cristianismo é uma fábula, tudo bem. Se ele é uma história criada, agora, eu entender de que isso aqui não é apenas uma história que aconteceu 2000 anos atrás, é um fato que impacta a minha vida hoje. Eu tenho que responder hoje essa pergunta, mas não é responder contando uma história para as minhas crianças, não é responder muito mais do que fazendo um amealhado de boas palavras, de belas palavras. Eu preciso agir de uma forma condizente. Eu não posso simplesmente lavar a minha mão. Eu não posso simplesmente, mesmo convicto, mesmo sabendo a respeito de Jesus, não me deixar afetar pelo impacto da história de Jesus na minha vida. Eu queria encerrar fazendo referência a uma outra história, a uma outra declaração a respeito de Jesus. Creio que está lá em João capítulo 18, se o Covid não está afetando a minha memória. É João 20. João 20 diz assim, 20 e 24, tudo já aconteceu. Jesus, após Pilatos lavar a mão, Jesus é entregue aos sacerdotes. Os sacerdotes crucificam Jesus. Sacrificando Jesus, ele é enterrado. Ele permanece no túmulo por 3 dias. Ao terceiro dia, todos nós sabemos, ele ressuscita. Ressuscitando ao terceiro dia, e este é o terceiro dia, aleluia. Capítulo 20 de João é o terceiro dia.
Ao terceiro dia ele aparece para Maria, ele aparece para os discípulos. E olha só, eu me lembro, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz para o YouTube gravando. Deus ter gastado umas 3 horas para gravar esse vídeo. É um vídeo de 8 minutos. E no vídeo eu comentava assim: o perigo de você não ir para o culto domingo à noite. Porque se você não vai para o culto domingo à noite, você perde uma porção da palavra de Deus, você perde a oportunidade de estar com os irmãos, de entregar o seu louvor. E aí usei a história de Tomé. Porque Jesus aparece para os discípulos e Tomé está onde? Ele faltou no culto. Ele não está lá com o pessoal. Aí Jesus vai embora, Tomé vem. Aí Tomé vem, os discípulos falam: o mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou. Ele está vivo. O que Tomé faz? Não acredito. Eu não acredito. Eu não vi. Então não falte o culto mais, amém? Você que está me assistindo, você perde uma porção importante. Então Tomé não acreditou. E ele diz uma coisa interessante, ele fala assim: só acredito se eu tocar em sua mão e tocar no seu lado. Essa é a declaração de Tomé. Jesus é bondoso. Sabe, quando eu olho para Tomé, eu um pouco que, não sei você, mas eu meio que me identifico. Muitas vezes na minha vida eu fui alguém que teve dificuldade de acreditar. Glória a Deus, que Deus não abre mão da gente, amém? De repente, se você se identifica com Tomé hoje eu não me identifico mais, graças a Deus. Já vivi experiências que me fazem avançar cada vez mais em nome de Jesus. Já não tenho mais essa incredulidade. Mas o fato é que Jesus, Ele, mesmo que você seja incrédulo, mesmo que a sua oração seja: Senhor, eu não acredito, Ele não te abandona. Amém? Que mensagem de graça nós podemos ter através da vida de Tomé. Ele não te abandona, mesmo quando você não acredita, Ele está ali. Agora, se você nega as evidências, aí fica complicado. Mas Jesus apareceu para Tomé. E aí, o texto diz assim, verso 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja convosco. Aleluia. Aleluia. Um dia eu vou ouvir isso. Um dia eu vou ouvir isso da boca dele. Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e a ponha no meu lado, porque foi traspassado. Não seja incrédulo, mas crente. Amém? Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Não é uma fábula. Não foi uma história criada. Esses discípulos escolheram morrer a negar aquilo que eles tinham visto. Eles escolheram entregar as suas vidas em favor daquilo que eles tinham experimentado.
aquele que se encontra com Jesus, aquele que se encontra com Jesus do verdadeiro Natal, aquele que tem essa intimidade do toque, da presença do Senhor, ele não diz outra coisa a não ser: Senhor meu, Deus meu. Essa é a mensagem do Natal. É uma história que é um motivo de hoje termos esperança. Se hoje nós podemos ter esperança, se hoje nós podemos, como aquela canção diz, se hoje eu posso esperar pela manhã, é porque o meu Deus vive. Não só porque Ele nasceu, não sei que dia Ele nasceu, comemoramos o dia que escolhemos, o dia 25, mas é também porque Ele ressuscitou. Todos aqueles, escute-me bem, você que me ouve, todo aquele que se encontra com Jesus, todo aquele que se encontra com Jesus, ele chega a essa declaração: quem é Jesus para você? Quem dizem que eu sou? Meu Deus e meu Senhor. Eu queria terminar esse culto cantando Colossenses 1. E eu vou recitá-lo. Colossenses 1 é a declaração de Paulo. A respeito desse Jesus. Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Coloque-se de pé. O apóstolo Paulo faz essa declaração a respeito dele. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, aleluia, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Se Ele é o teu Deus, se Ele é o teu Deus, que a tua resposta
a essa pergunta não seja apenas palavras benditas, palavras bonitas, seja uma própria vida de alguém que se entrega ao seu Deus, ao seu Senhor. Amém? Você tem a oportunidade nessa hora de entregar a sua vida para Jesus. Se você faz pela primeira vez, que Deus te abençoe por essa decisão. Se você já fez, que você renda a sua vida, renda tudo que você tem a esse Deus. Se coloque diante dele e responda a mensagem do Natal. Um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. Nós somos todas criaturas que adoram ao único Deus Criador. Pai querido, nós adoramos o Teu nome aqui neste lugar, exaltamos a Ti, levantamos um trono de adoração ao Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nessa hora nós exaltamos o nome do Teu Filho, ó Jesus Cristo, aquele que foi enviado até nós, aquele que foi enviado, ungido, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado sobre nós e nos dá nova vida. Por Ti nós vivemos, por Ti nós existimos e a Ti nós nos entregamos. Que possamos, ó Deus, nesse Natal, propagar a mensagem que faz parte da história de toda a humanidade, das nossas próprias vidas. Porque nós nos encontramos com o Senhor. O Senhor um dia nasceu em nosso coração e provocou em nós um novo nascimento. Nós louvamos o Teu nome, nós declaramos o Teu nome. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Louvamos o Teu nome, exaltamos a Ti essa noite, em nome de Jesus. Oh
colocamos diante de Ti e nos rendemos aos Teus pés. Nosso coração é Teu. Ajude-nos, ó Deus, a ter, ó Pai, a mesma resposta de Tomé e todos os discípulos. Que a nossa declaração todos os dias seja: Senhor meu. Que verdadeiramente entreguemos a nossa vida ao Senhor, entendendo que nós somos Teu, entendendo que o Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. Tudo nós entregamos a Ti, o nosso futuro, o nosso presente, os nossos dons, o nosso tempo, o nosso talento, a nossa família. Ah, Deus, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Que esse Natal renove em nosso coração a mensagem de que um Filho se nos deu e nós nos entregamos ao Senhor. Da mesma forma como o Senhor se entregou a nós, nós nos entregamos a Ti e nos colocamos em completa submissão ao Senhor. A nossa resposta ao Senhor é uma resposta de ações junto com as palavras. Nós não vamos lavar as mãos. A nossa convicção, ela vai ditar as nossas ações. Oh Deus, responderemos sim. Responderemos positivamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oh Deus, e também declaramos: Deus meu, nós confiamos em Ti, Tu és o Senhor sobre nós. Nós descansamos, ó Deus, na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu favor. Crendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Assim como foi a Tua resposta a Pilatos. Ó Deus, nós confiamos de que tudo está sob o Teu controle. E por isso nós descansamos. Ah, Deus, se há alguém que ainda não consegue descansar, que Ele possa, ó Deus, ó Pai, contemplar-Te, ó Deus, e descansar no Senhor. Ah, Espírito Santo, trabalha em nós, para que possamos dizer que Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Entregamos a Ti esta semana. Abençoe a cada família aqui representada, que possamos ter, ó Deus, em cada lar, uma ceia de Natal, que haja fartura, que possamos ter em cada lar, ó Deus, a mensagem que traz esperança. Oh Espírito Santo, abençoe a família, ó Pai, abençoe, ó Deus, os negócios, abençoe, ó Deus, a cada um que está aqui, ó Deus. Confiamos no Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Por isso rogamos a Ti pela proteção, pela provisão, pela direção, que o Senhor nos conduza essa semana em intimidade contigo, que possamos aprofundar na mensagem do Evangelho e que possamos responder com convicção: quem é Jesus? Louvamos o Teu nome, rendemos a Ti toda a glória, toda a honra. Este culto é para o Senhor, as nossas vidas são para o Senhor. A Ti somente toda a honra e glória. Louvamos e declaramos o Teu sempre sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Pai esteja contigo e te guiando nessa semana e que você tenha um encontro renovado com o Filho. O Filho que tira o pecado do mundo. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá viver a melhor semana da vida em nome de Jesus. Pai de Deus, vai em paz.